A paz do Senhor Jesus. Nesse segundo vídeo da série sobre os pais. Ontem, para você que não viu o vídeo, nós falamos sobre o pai incentivador, o pai que incentiva. Hoje nós queremos falar sobre aquele pai que ama, o pai que é sacerdote. E eu queria deixar um versículo lá em Lucas 1,66. Depois de todo o cenário de acontecimento do nascimento de João Batista, as pessoas ouviam e guardavam todo o acontecimento no seu coração, e eles diziam assim: quem será, pois, este menino? Então, era algo tão magnífico que ficou uma pergunta, um ponto de interrogação. Por quê? Zacarias e Isabel receberam de Deus uma missão árdua. Deus confiou a Zacarias e a Isabel uma criança que seria um profeta que prepararia o caminho para a vinda de Jesus, para a sua crucificação, morte e ressurreição. E a pergunta fica para você, pai: quem será, pois, este filho que Deus confiou em sua mão? Deus confiou a você um menino ou uma menina que vai ser grande na presença de Deus. E aí está escrito assim, que a mão do Senhor era sobre João Batista. Para que a mão do Senhor seja sobre o seu filho, o pai dele era sacerdote, eles eram irrepreensíveis. João Batista se sentia amado, se sentia querido. E João Batista sabia que seu pai ouvia Deus. Apesar de tanto, ele conhecia a história que Deus falou com ele no templo, falou com seu pai no templo, enviando o anjo Gabriel. A paz do Senhor, boa noite. Nessa série Gerando Boas Memórias, nós estamos ouvindo vozes de algumas crianças diariamente. E eu serei a voz das crianças que eu ouvi durante o dia. A voz da criança de hoje é acerca de uma garota, de uma menina, que chegou e perguntou para nós se nós acreditávamos que uma menina como ela, de fato, ela era uma menina bem fortinha, uma criança de 7 anos, bem fortinha, e ela disse assim que se a gente acreditava que uma menina como ela, fortinha como ela, fosse amar ela. Ou seja, ninguém poderia amar alguém como ela. Então, a voz dessa menina hoje vem dizer para você, pai: ame incondicionalmente. Essa menina está gritando por amor dos pais, porque são os pais que não demonstram amor. Não adianta falar eu te amo se não demonstra no dia a dia o amor. E a voz dessa garota nessa noite está gritando: pai, socorro, você está me matando. Socorro, salve-me, ame verdadeiramente, não nas redes sociais, mas no dia a dia. E quando o caso é menina, se você dá uma estudada, por que muitas mulheres, independente da beleza, recebem muitas cantadas? Porque o seu emocional está aberto. O primeiro amor da menina é o pai. E quando esse pai, ele não retribui esse amor, esta menina, de forma inconsciente, ela não dá o coração dela para mais ninguém. Porque ela diz assim, o primeiro homem que eu amei roubou o meu coração e meu amor. E quando ela casa, ela entrega o corpo, mas não entrega o coração. E existem muitas filhas hoje de várias faixas etárias de idade que estão atravessando isso. E detalhe, não consegue ver Deus como pai, porque Deus passa pelo filtro do pai. Então, pai,
ame incondicionalmente sua filha. O que a Bíblia vai dizer para este pai, que o pai desta menina e de tantas outras meninas como ela, que certamente está falando, profetizando coisas ruins sobre esta menina. Por quê? Ela já não acredita que um homem vai amar ela como ela é. O pai está dizendo, a mãe está dizendo e ela está acreditando no que ela está ouvindo, que somente alguém como ela pode amar ela. Que talvez alguém como ela ame ela. Ou seja, uma criança de 7 anos já está sendo empurrada para outra menina. Ela não está achando que um homem vai amar só uma mulher que for fortinha como ela, né? E então, de vez dos pais auxiliarem esta menina no emagrecimento, incentivar ela no esporte, incentivar ela em se alimentar de forma correta, não, alimenta essa menina com palavras de destruição. É isso que essa menina está ouvindo. E quantas outras estão ouvindo isso? Crescendo ouvindo isso. Essa menina está sendo jogada por lesbianismo. Por quê? Por causa do que os pais estão falando. Não é o que a escola está falando. Não é o que os livros estão falando. É o que o pai está falando em casa. Então, em nome de Jesus, pai, assuma a sua paternidade, assuma o seu papel de homem, seja macho alfa, pai alfa, aquele que leva o filho para a direção certa. A Bíblia vai dizer neste caso que os nossos filhos são profetas. Se os nossos filhos são profetas é porque você, pai, também é profeta. Tudo aquilo que você fala vai acontecer. Esse pai está dizendo que essa filha não vai ser amada por ninguém. Então desperta, pai, porque essa menina tem um pai que ama de forma que você jamais vai amar. E vai chegar um dia que nós vamos prestar conta desses nossos filhos. Não é do que você faz na igreja, não é do que você faz no trabalho, não é do que você faz na rua, é do que você faz em casa com os seus filhos. A primeira coisa, a primeira prestação de conta vai ser dos nossos filhos. Então, o grito desta menina nessa noite é: socorro, eu estou morrendo. Socorro, me ame de forma incondicional. Amém? Amém. E o interessante também, missionário Ivani, é que eu costumo falar até para os meus filhos que eu não sou o pai deles de verdade, eu sou o pai adotivo. E o pai deles de verdade é Deus. Eu sou o pai da carcaça que vai tombar um dia. E um dia eu vou ter que apresentar eles a Deus. E o mais interessante é assim: você quer me entristecer, machuque meus filhos. Se você, pai, está machucando uma filha de Deus, você está deixando Deus triste. Ou talvez até irado. Então você tem que se posicionar. Mas a questão é que muitos pais hoje, eles são uma espécie de Peter Pan. Muita gente assistiu esse desenho, que vivia na terra do nunca. Peter Pan não crescer, nunca cresceu. Ele não quer sair desse mundo da terra do nunca para não crescer, para ser sempre menino, para ser sempre infantil. Então tem muitos pais que são pais Peter Pan, que não cresce, não desenvolve, não tem conhecimento, não busca uma libertação, porque o conhecimento da verdade é que liberta. Então eles acham que tudo que eles sabem é absoluto, não é relativo. Você precisa estar se desenvolvendo. E o grande segredo não é você aprender, é muitas das coisas você tem que desaprender o que aprendeu errado para aprender o que é certo, para mirar os seus filhos no alvo. Se o seu filho der errado, a culpa não é do seu filho, é sua. Não é do mundo, não é dos amigos, não é dos colegas, é sua. Então, pai, em nome de Jesus, se levanta como um macho alfa, como um pai alfa, que assume o controle, que assume a paternidade. Porque, não está dizendo que eu não estou corrigindo? Não é questão de corrigir. Porque se você corrigir a criança sem amor, você não vai gerar um homem, você vai gerar um marginal. Mas se você corrige com amor, aí sim você vai gerar um homem
que vai alcançar o alvo. Então, em nome de Jesus, a mensagem de ontem, da criança de ontem, irmãos, todos os dias nós estamos trazendo uma história de uma criança que nós ouvimos. Não é criança que, o adulto cresceu e está mandando recado pro pai. Não, nós estamos ouvindo crianças agora. E a criança de ontem, a mensagem dela foi: pai, seja incentivador. A criança de hoje: pai, ame incondicionalmente. A menina não precisa ter corpo esbelto, a menina não precisa ter o corpinho com cinturinha fininha, não. Do jeito que ela é, ame-a, para que ela não vá procurar amor no mundo, para que ela não vá procurar amor nas drogas. Porque se você, sendo pai, é incapaz de amar a menina incondicionalmente, ou o menino, nós estamos falando de pai, estou falando sempre de menina hoje, porque foi uma menina que falou, mas se você não é capaz de amar o seu filho como ele é, por que você acha que ele vai melhorar? Ele não vai. Porque as palavras que você vai usar vai ser de destruição. E não vai ser profetizando coisas melhores. Então, ame de forma incondicional. Ensine profetizando que os seus filhos serão profetas. Porque é isso que a Bíblia diz em Joel. Que os nossos filhos profetizariam. Serão profetas do Senhor. Em nome de Jesus. Levante-se e ame de forma incondicional. Nessa série de Gerando Boas Memórias, eu quero perguntar para você, com relação ao amor incondicional, se o seu filho saísse de casa hoje e lá fora ele precisasse voltar, você acha que ele ia querer voltar porque na casa dele tem um pai que amou ele, vai amar ele de forma incondicional, independente dele ter gastado tudo lá fora, independente dele ter feito coisas erradas lá fora, independente de quem ele foi lá fora ou até mesmo aqui dentro, ele encontrou um pai que amou de forma incondicional? Até amanhã, vamos ver qual vai ser a mensagem da criança de amanhã. Nós aguardamos você amanhã às 9h30 da noite. Amém. Que Deus abençoe e até amanhã.